Mas em 1927, Mossoró já estava interligado de Areia Branca, de Porto Franco, até São Sebastião. Qual era a cidade que chamava São Sebastião hoje? Governador de Serra Rosado. Portanto, a economia de Mossoró, a cidade polo, centralizava todo esse desenvolvimento, estava interligado do litoral ao sertão, e eram os Fernandes quem conduziam todo esse processo. Mas Rodolfo Fernandes saiu de Porto, logo cedo, o pai colocou para estudar em Pau dos Ferros. Com 17 anos, ele, por conta própria, decidiu ir trabalhar no primeiro ciclo da borracha, no Amazonas. Ficou lá 5 anos, e quando chegou lá, ele estudava em Pau dos Ferros e trabalhava como caixeiro. Fazia as contas das mercearias, certo? Quando chegou lá, como ele sabia contar e sabia escrever, ele já foi liderar um grupo de seringueiros. E qual que era a ideia que estava na cabeça de Rodolfo Fernandes com 17 anos, quando decidiu ir trabalhar no primeiro ciclo da borracha? É que o governo brasileiro, à época, fazia uma propaganda de que os nordestinos que fossem trabalhar no ciclo da borracha voltavam ricos, porque naquela época o que fazia circular a economia brasileira era a produção de borracha, que era o ouro branco, certo? Rodolfo Fernandes fica lá 5 anos, retorna e desembarca, vem por navio e desembarca em Macau. Vai trabalhar nas salinas do primo que tinha empresa de sal aqui em Mossoró. E lá ele fica 3 anos, já vem para Mossoró trabalhar nas empresas matriz aqui de produção de sal, e quando ele chega, ele já propõe, Catarina, a substituição do catavento, que fazia o fluxo da água para a produção do sal, por motor a óleo. Portanto, Rodolfo Fernandes, desde jovem, ele era muito visionário, ele via para além daquele momento que ele estava. Quando ele promove essa substituição, claro que a empresa produz em larga escala e a economia cada vez mais se desenvolve. Com alguns anos, após 5 anos, ele passa a ser gerente da empresa e depois ele vai trabalhar por conta própria, porque ele se torna um empresário do sal. Acontece que Rodolfo Fernandes era bastante empreendedor, e Rodolfo Fernandes, ele tinha muita empatia pela população local, porque também Mossoró era a cidade polo, porque nós tínhamos muitos migrantes da seca que vinham para Mossoró e ficavam nas ruas porque não tinham onde morar. Rodolfo Fernandes, já empresário bem sucedido, Rodolfo Fernandes, ele fazia campanha, construía casas, mas sobretudo providenciava cestas básicas para que a população que estava migrando da seca pudesse se alimentar. Ele se torna uma liderança moçoroense. Portanto, Rodolfo Fernandes foi quem construiu o primeiro açude público de Caraúbas, certo? A partir das empresas dos Fernandes. Um fato histórico: eles casavam entre si, entre os primos. Portanto, a Dona Isaura, a esposa de Rodolfo Fernandes, era prima dele, e ao casarão do lado, que o município acabou de revitalizar, era de um empresário, primo deles, e que também era casada com uma prima. E a esposa do empresário que morava na casa do lado, irmã de Dona Isaura, esposa de Rodolfo Fernandes. Então, eles casavam entre si para não dividir a riqueza, certo? Rodolfo Fernandes esteve na intendência por 2 períodos, de 1905 a 1907, como intendente, como vereador, né? Todos eram intendentes, tinha o presidente da intendência e tinha os demais intendentes. Naquela época, o presidente correspondia ao prefeito e os demais intendentes aos vereadores, ok? E nesse contexto, ele vai também para a intendência e é eleito em 1926 para fazer gestão até 1928. O fato é que Rodolfo Fernandes, ele não conclui a gestão de 26 a 28, porque ele morreu 4 meses após a invasão. Ele morreu em 11 de outubro de 1927. Mas Rodolfo Fernandes foi o prefeito que colocou os primeiros calçamentos nas ruas de Mossoró, e olha que aqui em Mossoró não tinha muitos veículos. Rodolfo Fernandes foi quem construiu as primeiras praças. Portanto,
A Praça Rodolfo Fernandes, que fica em frente ao parque, chamava-se Praça 6 de Janeiro. E quando ele construiu aquela praça, enquanto intendente, presidente da intendência, ele já quis a praça arborizada para que a população usufruísse de ar limpo, de ar puro. E era onde as famílias, nos finais da tarde, iam passear com os filhos, e ele entendia que ali já deveria ter ar puro. E olha, naquela época, a gente, em 1927, Mossoró era outra Mossoró, não existia nem as pontes que nos ligam com o Alto São Manuel com o leste-oeste. Veja como ele é visionário. Hoje a gente luta para ter um parque municipal, para ter espaços arborizados. Naquela época ele já tinha esse olhar. Eu estava lendo um livro de Dalva Estela, quem vai gostar é Catarina, porque eu gosto de coisas antigas. O livro de Dalva Estela Nogueira Freire, que foi professora do nosso Conservatório de Música, da coleção Mossoroense, número 40, de 1950 e pouco. Dalva Estela faz toda uma evolução dos grupos musicais do município de Mossoró, desde a fundação, e aqui está dizendo que Rodolfo Fernandes foi quem, Catarina, vou já lhe mostrar que eu destaquei, que contratou o primeiro maestro e direcionou um prolabore para o maestro conduzir uma banda de música, que por coincidência, a banda de música Arthur Paraguai. Certo? Muito bonita a história. Muito bonita. O fato é que Rodolfo Fernandes, quando ele assume esse protagonismo, ele monta inclusive as estratégias de defesa da cidade contra o bando de Lampião. Rodolfo Fernandes criou em maio de 1927 a primeira guarda municipal, porque em Mossoró só tinha 23 guardas civis e ele entendia que não dava conta desse, porque Lampião dava a informação que chegava até Mossoró, que ele vinha atacar a cidade de Mossoró com 300 homens, certo? E aí, como que Rodolfo Fernandes sabe que Lampião vinha atacar Mossoró? Mossoró, como eu disse, tinha 20.300 habitantes, já tinha várias instituições que representavam o governo federal e o governo estadual. Mossoró já tinha 4 jornais, 2 escolas referenciadas que estão hoje em Mossoró. O Colégio das Irmãs, que era para mulheres, e o Colégio Diocesano, que era para homens. Mas Mossoró, gente, tinha um Banco do Brasil. Portanto, a cidade que tinha um Banco do Brasil significava que tinha riqueza, que tinha muito dinheiro. Então, despertou a curiosidade, porque circulava, eles eram os cangaceiros, eles eram muito articulados, e eles sabiam que Mossoró tinha um Banco do Brasil, portanto, era rico. E a proposta era que eles pediam os 400 contos de réis, mas eles não queriam. Diziam que se o prefeito mandasse, eles nem entravam aqui. Eu sou economista, como eu disse, eu converti os 400 contos de réis em real, gente. Dá em torno de 42 milhões de reais. Então, naquela época, 400 contos de réis era muito dinheiro. Então, o que é que Rodolfo Fernandes faz? Rodolfo Fernandes monta uma estratégia de defesa da cidade. Primeira, ele, enquanto presidente da intendência, conversar com o presidente da intendência do estado, que era José Augusto, governador do estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, para pedir ajuda. Ceará não ajudou porque o bando de Lampião circulava muito bacana no Ceará, ele não tinha um problema, então eu não vou mexer com eles. Rio Grande do Norte, uma pouca ajuda, vocês veem no chuva de bala, mas foi necessário constituir uma comissão para que se pudesse arrecadar dinheiro entre os empresários locais e os munícipes. E o presidente da comissão foi Jaime Guedes, que também está no chuva de bala. E Jaime Guedes arrecadou 23 contos de réis, que foi o suficiente para comprar armas e munições para defender a cidade. Outra estratégia, como eu já falei, criar a guarda municipal. Outra estratégia, como ele era muito articulado, então ele conversou com os intendentes dos municípios circunvizinhos, caso houvesse algum ataque do bando de Lampião, que avisasse a Mossoró. Mas em maio de 1927, houve um grupo que atacou Apodi. O bando de Lampião era constituído por 4 grupos, certo? Então o grupo que atacou Apodi, Lampião ainda não estava. E o presidente da intendência de Apodi comunicou a Mossoró de que havia um grupo que tinha atacado Apodi.
E aí se concretiza realmente que o bando vinha chegando em Mossoró, que vinha se aproximando, portanto a cidade precisava estar trabalhando a defesa, que eles vinham trabalhando há 4 meses, porque a primeira notícia de que Lampião vinha atacar Mossoró chegou em dezembro de 1926, quando Joaquim Felício de Moura, nós temos uma escola em Mossoró que leva o nome de Joaquim Felício de Moura, foi para Paraíba fazer aquisição para produzir os seus produtos da sua empresa, que Joaquim Felício de Moura também era empresário, e quando chega aqui, passa a mensagem para Rodolfo Fernandes, que havia informação que Lampião tinha atacado a Paraíba, vinha atacando Pernambuco, vinha para Paraíba, e o objetivo era chegar no Rio Grande do Norte para chegar em Mossoró. Naquela época, em dezembro, ninguém acreditou que o bando de Lampião vinha para Mossoró, porque chegar em Mossoró só se fosse a cavalo, né? Porque as estradas não tinham comunicação, certo? Mas aí foram se concretizando. Em maio de 1927, as informações foram se concretizando, e o compadre de Rodolfo Fernandes, em dezembro, ele leva para a intendência, e ninguém acreditou, nem ele, que eles chegavam aqui. Em maio, ele recebe uma carta de um compadre dele que morava em Pombal, na Paraíba, e o compadre dava a mesma informação, que Lampião estava vindo, se aproximando da Paraíba, e que vinha atacar Mossoró. Aí ele acredita, e é quando ele monta todas as estratégias de defesa. O fato é que, quando o coronel é preso, o coronel, ele relata, Coronel Antônio Gugel, neste livro aqui, este livro é o livro de anotações do coronel Antônio Gugel. Aqui está todos os 20 dias que ele ficou preso, ele ficou sequestrado, em torno de 20 e poucos dias. Todos os dias ele anotava o que acontecia, e Raimundo Soares de Brito, publicou esse livro com o diário. E aqui ele faz todo um relato de como eles iam chegar aqui. O fato é que quando ele se aproxima e sequestra o coronel, vem a carta, e Rodolfo Fernandes responde dizendo que não tem esse dinheiro, que o gerente não está na cidade, e que se eles vierem, a cidade está preparada. Então aqui se concretiza, dia 13 de junho de 1927, não é? O embate, e fica aqui 2 cangaceiros, não é? E aí Jararaca, a gente sabe da história, ficou no cemitério, né? Foi enterrado aqui, e entra para a história Mossoró como a primeira cidade a dar baixa no bando de Lampião, a partir desse protagonismo de Rodolfo Fernandes, mais os munícipes, porque eles montaram 14 trincheiras. Como eu disse, a prefeitura era o casarão que Rodolfo Fernandes construiu em 1920 para vir morar com a família. Então, quando Raul Fernandes descreve, ele disse: o casarão estava na zona rural, ele veio para a casa da fazenda. Vejam, 1927. A origem da cidade, o marco zero, é na catedral. Mas o casarão, que hoje está aqui no centro, que é a prefeitura, estava na zona rural. Ele foi construído numa extensão de terra que dava de um lado para o outro da rua. O casarão foi construído na parte da frente. Na parte de trás estava o estacionamento e o curral do gado leiteiro. O curral do gado leiteiro ficava de frente para os trilhos da estação de trem, que os trilhos da estação de trem é onde hoje está o Teatro de Zuri Rosado, certo? O casarão foi construído com 5 grandes quartos, 3 salas, dependência de empregadas, banheiro, sótão. Tem uma em cima, quando a gente sobe, eu já subi algumas vezes, eu fico em pé no centro da cobertura, certo? Por quê? As fotos da época tem trincheira ali na frente do casarão, e tem um subsolo que a gente entende, o piso é de madeira, boa parte a gente conserva até hoje. Portanto, a casa foi construída elevada acima do piso da rua, da avenida Alberto Maranhão, e o piso era de madeira, a gente entende que era para manutenção do piso, certo? Rodolfo Fernandes foi quem, em 1926, pediu uma levantada, Márcio e Janaína vão me ajudar, para ordenar as construções da cidade de Mossoró, para termos ruas e avenidas livres, para que os veículos pudessem circular quando a cidade estivesse literalmente com veículos
veículos movimentando. Então, se vocês se aproximarem, eu posso circular isso aqui. Aqui tem construções que estão no meio das avenidas, certo? E ele manda demolir as construções para que as ruas e avenidas fiquem literalmente livres, certo? Quem quiser olhar daqui a pouco, vocês podem acessar, que vocês vão ver as construções desordenadas. Levantada na presidência do coronel Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins em 1926. Aqui estão todos os intendentes. Essa planta está no livro que é da UFESA, que está na nossa biblioteca pública municipal. Eu tenho uma cópia também, que eu fiz uma cópia aqui. Então, 80% das ruas que foram projetadas em 1926 permanecem com os mesmos nomes de hoje. Então veja como Rodolfo Fernandes era empreendedor e via a cidade para além do seu tempo, certo? Obrigado. Então, essa